Eu quero, neste momento, dar as boas-vindas, então, Luciano, né, o seu bom dia aí para todas as pessoas que nos acompanham neste momento. Bom dia, Gerson. Bom dia aos audiouvintes. Celso, também o seu bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Luciano. Muito bem, gente. Olha só, vamos lá, vamos começar, né, falando um pouquinho sobre a sua história, né, Luciano, conta um pouquinho pra gente sobre a tua história, né, o relacionamento de vocês, assim, de uma maneira com o bairro Alto do Parque, né, como que vocês foram para lá, qual é a história, qual a ligação que vocês têm com o bairro Alto do Parque? Bem, no meu caso, a gente foi por opção, faz acho uns 15 anos que a gente foi morar, mudei do centro pro bairro, né, buscando, né, um pouco mais de conforto, um pouco mais de sossego, né, que era um bairro na época pouco habitado, havia poucas construções aí ao redor, no meu caso, ao redor do parque do histórico, né, e a gente, na época, buscou junto com, acho que os moradores, né, um pouco mais de sossego, acho que comum aí a todos os moradores ali do bairro. Celso, a tua história de relação com o bairro? Minha história remonta já ao ano de 1994, quando realizei o sonho de comprar tive a possibilidade de comprar um terreno na área. Na época, a Avenida Lourenço Maier, ela não estava totalmente aberta ainda. Aquele trecho entre a Rua das Hortênsias e a Washington Luiz ainda ela não havia sido aberta, não estava loteado aquela área. E eu lembro que a Washington Luiz, onde eu acabei comprando esse imóvel, ela não tinha calçamento, a iluminação também era precária, mas a gente já tratou de jogar uma sementinha lá e, por um futuro próximo, a gente conseguir fazer uma edificação, que a gente conseguiu em 2006, a gente iniciou, quando a gente se mudou mais tarde, em 2008, a gente se mudou lá para Alto Parque, justamente buscando uma melhor qualidade de vida, uma área sossegada, né? Onde tivesse um espaço para a gurizada poder ter contato com o chão e ter realmente era um local aprazível para a gente morar. Não que não fosse num apartamento, mas com essas vantagens. Que bacana, e a gente percebe agora, né, nesse período de pandemia, como é bom, né, estar no plano. Né? Eu particularmente moro em condomínio, né, e como faz falta você estar em contato mais constante com o chão. Né? Nesse período de pandemia, o pessoal bastante tempo em casa, faz muita diferença, né, estar mais próximo da rua, né? Muito bem. Para quem tem crianças, né? Principalmente para quem tem criança ou algum animalzinho em casa, né? Muito bem, gente. Contem pra gente como é que vocês chegaram, né, a essa direção do bairro Alto do Parque. Como é que foi? Teve uma assembleia? Foi por indicação? Vocês se colocaram à disposição? Como foi chegar à direção do bairro Alto do Parque? Bem, foi um processo, ao meu ver, natural, né? A gente começou aos poucos a participar da diretoria das associações, né, anteriores, né? E a gente sabe que hoje uma dificuldade de todas as associações de bairros é encontrar pessoas que se dispõem a ajudar nesse trabalho voluntário, né? E a gente viu algumas necessidades no bairro, né? Principalmente a questão dessa questão de melhorar ruas, iluminação, melhorar um pouco a qualidade de vida de quem morava, por exemplo, ao redor dos parques histórico e imigrante, né? Que aos tempos com essas foram construídas várias edificações de redor, então o pessoal começou a se queixar um pouquinho do barulho e tal, e a gente, acho que também o caso do Celso, a gente começou a participar um pouco mais das sessões das assembleias, e participamos um pouco efetivamente, não
com cargo, mas com trabalho na diretoria anterior, que era o vizinho ali, o Faleiro, e em 2019, um processo que eu disse natural, a gente montou uma chapa, né, Celso, e resolveu encarar isso de modo oficial, né? Exato. E para que a gente conseguisse suprir um pouco essas necessidades que os moradores, que os vizinhos aí estavam, no bairro estavam reclamando. E nesse sentido, a gente gostaria de saber também de vocês um pouquinho como tem sido, né, durante esse período de pandemia agora. Vocês chegaram a fazer alguma coisa relacionada ao bairro? O bairro tem as suas necessidades, existem pessoas que precisam um pouco mais de atenção, né? Vocês tiveram que fazer alguma ação, alguma coisa para chegar a contribuir com alguma família que passou por algum período de necessidade? E nesses termos de necessidade, creio que não ocorreu. Não houve essa necessidade mesmo. Mas o que ocorreu já um período um pouco anterior, ali residem muitas pessoas já com uma idade relativamente alta. Então, era sempre a questão do barulho, envolve o barulho. Se procurou mediar com as partes envolvidas uma intervenção, um diálogo para que se reduzisse esse atrito, porque estava afetando. Tem pessoas lá com quase 90 anos que residem e, de uma forma ou de outra, às vezes acaba acontecendo algum excesso, né? Poucos dias aí o Luciano participou junto com outros moradores ali do bairro e eles se dirigiram a uma residência lá onde o pessoal havia, parece que, feito a locação de um imóvel e o pessoal estava fazendo umas festas lá com uns limites um pouco alterados. Mas parece que, conversando com o pessoal, a coisa chegou a bom termo. Então, nesse aspecto, não houve muitas intervenções, porém, ficou no plano do planejamento algumas ideias que a gente tinha já no início, que acabaram foram postergadas porque a pandemia inibiu os contatos, as reuniões, né? A gente queria ter uma maior aproximação com os moradores. Até chegamos a esboçar uma espécie de uma pesquisa para que os moradores indicassem quais as necessidades, quais as carências, sugestões, coisas dessa ordem. Só que a gente chegou, naquele momento, com o início da pandemia, isso ficou, então, na gaveta. Não se deu andamento, mas a ideia é nos aproximarmos de cada morador, sempre que possível, até seria fazer um contato direto. Tem acontecido alguns, através do grupo de WhatsApp, eventualmente algumas notícias sobre isso, sobre assuntos pertinentes aos moradores, mas é um grupo ainda muito pequeno. A intenção é abranger um bom número de moradores, para que haja essa interação. Nós estamos conversando, nós acreditamos que o Autoparque deva ter em torno de 2.500 moradores, e a gente não, pelo menos no passado, não se conseguiu abranger. Essa é uma queixa muito grande, né? Esses moradores, né? Porque, na verdade, o bairro não é só pelo lado de lá, em direção ao rio, da avenida, né? É também por uma parte do outro lado, né? Transcende a Roberto Miller. Exato. Então, essa integração, acho que ainda nós temos que buscar. Nós tínhamos planejado no passado, 2020, né, eventos, né, de integração. Infelizmente, com a pandemia, tudo ficou adiado, mas está no nosso projeto, né, integrar um pouco mais os moradores do bairro, que a gente sabe que ali são moradores, cada um na sua casa, não há prédios, não há condomínios, né, então, realmente, há uma necessidade dessa integração, até para se discutir mais a questão
da violência, das necessidades que os moradores apontem, né? E nesse sentido, eu já gostaria de que vocês falassem, então, para a gente, quais são as principais reivindicações do bairro Alto do Parque hoje? O que os moradores do bairro têm solicitado à sua direção? Bem, a questão assim é de melhorias, coisas bem práticas, melhoria de ruas, né, calçamento, iluminação, e a grande questão que fica é a questão da gestão dos parques, né? Nós temos dentro do bairro os dois grandes parques, que é o Parque do Imigrante e o Parque Histórico, né? Que antes da pandemia a gente tinha várias reclamações de barulho, né? Principalmente a parte dos fundos do Parque do Imigrante, né? Ele ficava aberto até às 11 da noite, então ali tinha prostituição, tinha consumo de droga, tinha som alto em carros. E isso, como o Celso falou antes, antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, com a ajuda do Poder Público Municipal, nós conseguimos isolar uma parte dos fundos, né, evitando o ingresso de veículos, tá? Isso ajudou bastante, tá? Então a grande reclamação, o grande desafio hoje da associação é trazer um pouco de mais de qualidade de vida para esses inúmeros moradores que estão ao redor dos parques, tanto do Parque do Imigrante quanto do Parque Histórico, né? Porque a gente sabe, falamos antes, quando os parques surgiram não tinha moradores, só que hoje tem diversos loteamentos em redor, tem inúmeras casas, né? E que vê muitas vezes os seus direitos de sossego nos finais de semana, né? De uma forma assim aviltados por essas pessoas que vão lá e deixam alto, tal. Então é um desafio para a associação, né? Junto com o poder público, de gerir melhor isso, de transformar esses parques fazendo um objetivo mais familiar, mais democrático, né? Como ocorre hoje, por exemplo, com a vacina, o Parque do Imigrante, hoje a destinação maravilhosa, está sendo usado para vacinação, né? Então, eu acho que esse é o objetivo e também um desafio para a associação aí no futuro. Muito bem. Frente à associação do bairro, o que vocês conquistaram, né, até então, desde o momento que vocês ingressaram como presidentes, né, do bairro Alto do Parque, até então? Quais, assim, as coisas que vocês viram que, vindo a solicitação, vocês já conquistaram para os moradores? Particularmente, esse fato que o Luciano já referiu, que houve a intervenção da municipalidade, quando isolou o acesso de automóveis àquela área onde estão localizadas as churrasqueiras, a gente viu de pronto o resultado. Reduziu drasticamente o barulho, a perturbação. O pessoal continua indo fazer os seus churrasquinhos, lá, seus piqueniques, sem a presença do automóvel que portava aquela sonorização potente, né? Outras demandas, algumas foram feitas quanto a placas de indicação de rua, foram atendidas, né? Uma demanda que eu observo lá no bairro é o sinal fraco da telefonia celular. Tem uma operadora realmente ali no bairro, com quem a gente conversa, é um sinal muito ruim. Mas, por outro lado, já houveram contatos com a operadora, eles não te dão uma perspectiva de... Só que agora, a gente está visualizando aí logo um 5G, a gente aí então acredita que vai estar resolvido a questão do sinal de telefonia. No momento que for implantado 5G, vai resolver isso aí. Porque a gente sabe que a implantação de uma torre despende
Muito investimento, né? Muito altos, né? Essa era umas reclamações frequentes. O sinal aqui é muito ruim e tal. Isso é de um modo geral. Então, o Alto Parque deve ser mais um bairro também que tem problema, dos que tem problema de sinal. Mas eu acredito que o 5G venha logo e aí essa reclamação dela deverá ser sanada. Que bacana. E para a gente indo para os finalmente, agora 9 horas e 29 minutos, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho quais são os próximos desafios de vocês, né? O que vocês sonham aí colocar em prática, né? Para que aconteça. Claro que a gente comentava agora há pouco o fato da pandemia, né? Que não nos deixa produzir nada, não nos deixa fazer nada, até em função das aglomerações ou de reunir uma ou mais pessoas, né? Então, quais são os desafios que vocês têm pela frente aí para que as coisas que vocês pensaram quanto gestão, né, colocarem em prática no bairro? Esse é uma questão que a gente tem postergado, né? E agora, para o segundo semestre, eu acho que, né, aliviando um pouco a pandemia, a gente tem várias coisas que a gente já planejou, né, junto com os outros componentes da nossa associação. Por exemplo, a gente, né, quer buscar talvez uma sede própria. Tá? Hoje a associação não tem dívidas, tá? Mas também não tem ativo, tá? Não tem uma sede própria. Tá? Eu acho que seria interessante a associação, como acontece em outros bairros, ter uma sede, uma pequena sede própria, né? A gente até pensou talvez uma dessas casas está dentro do parque histórico assumir, talvez talvez uma ideia, né, que está sendo de modo muito inicial ainda conversado com o poder público municipal, mas é uma ideia, né? Em outros locais. Então essa é um projeto que a gente tem para integrar um pouco mais os moradores, tá? Esse é um desafio que a gente tem. Os outros dois essa questão dos parques mesmo, tentar junto uma gestão conjunta com a prefeitura, com esses parques, tentando buscar aí uma qualidade de vida, não só para o bairro, mas para todas as pessoas, né, do município que queiram usar, porque o parque não é só do bairro, é toda a comunidade lajadense. Então esse é um desafio grande que a gente tem aí pela frente. Muito bem. Eu gostaria que, antes da gente encerrar, vocês deixassem uma mensagem aí, né, como presidente e vice do bairro Alto do Parque, para todos os moradores do bairro, né, que estão nos ouvindo neste momento, também os que vão ouvir posterior, porque o material fica todo gravado também nas nossas redes. Uma mensagem especial aí para eles, né, que estão ouvindo, e também aos nossos ouvintes que estão acompanhando este momento especial em que a gente ouve as vozes do bairro. E nada melhor ouvir, né, as pessoas que estão à frente do bairro, né, como a direção, a associação, presidente, vice e demais colaboradores, né? De um modo geral, os moradores cuidam do bairro. A gente observa, as ruas são limpas, a prefeitura também faz essa parte da limpeza dos meio-fio, o recolhimento do lixo funciona. Então, acho que nunca é demais pedir que o pessoal continue cuidando e, dentro do possível, melhorar, né, que a sua rua, que o seu bairro permaneça e que melhore. Quanto a algumas eventuais falhas, iluminação, sempre que a gente constata, a prefeitura tem nos atendido. Olha, tem lâmpada, porque é impossível ter alguém da prefeitura passando todas as ruas aí. Então, a gente, dentro das necessidades, a gente diretamente tem pedido e eles têm atendido. Então, a conclamação é que o pessoal continue cuidando, porque a gente observa que o morador, de um modo geral, ele zela pela sua calçada, pela rua, de um modo geral, e o poder público também faz o papel dele. A gente quer melhorar um pouquinho esses aspectos de utilização ali dos parques, né? E melhorar a integração entre os moradores. Esse é um ponto que a gente vai deixar em aberto. Muito bem, gente.
Luciano, alguma mensagem para os moradores? Agradecemos, acho, ratifico as palavras, né? E a gente sempre coloca à disposição um espaço bem democrático, a associação está aí, tá? E o que a gente pede é a participação dos moradores, né? Queremos ouvir, porque muitas vezes a gente, para traçar um rumo, uma direção, se precisa ouvir. Então, a associação está aberta, né, a todos os moradores. A gente pede que a participação. E, por fim, agradecer o espaço aí importantíssimo da Rádio Informativo, tá muito excelente, e se colocar à disposição sempre que precisar, a gente está aí. Muito bem, eu que agradeço, né, de alguma maneira ou outra. Tá entrando um questionamento aqui. Dolores Stack Barbieri, aproveitar para fazer a questão que ela coloca, problema de água que deu no bairro Turno. Vocês passaram por algum problema de água no bairro Alto do Parque? Foi isso? Não cheguei a ser afetado, mas eu recebi um comunicado por WhatsApp que poderia haver falta em alguns pontos. Isso seria hoje? Não, foi no final de semana. Tá, então eu acho que é isso que foi no final de semana, a moradora coloca aqui. Eu recebi, eu tenho meu WhatsApp cadastrado na Corsan, e eles enviam, seguidamente eu recebo notificações de possíveis interrupções por problemas técnicos, normalmente. No final de semana nós tivemos aquele vendaval que afetou, inclusive no nosso bairro, teve uma parte do bairro que ficou sem luz até na segunda-feira, depois do meio-dia. Com alguns prejuízos até de ordem material para alguns moradores que não tinham como preservar alimentos guardados sob refrigeração, né? A gente tem alguns casos que a gente comentou no grupo, mas a gente sabe que o vendaval atingiu toda a região, e hoje mesmo eu vi notícia que moradores de Estrela, cerca de 200 famílias, ficaram, e eu cito Estrela porque também são atendidos pela agência aqui de Lajeado. Exato. Então eles procuraram atender, pelo que eu fui informado, em lugares onde afetou o maior número de pessoas. Esse foi o critério. Além eles têm uma escala de prioridades, hospitais, órgãos públicos, depois tem todo um planejamento. Então, possivelmente essa falta de água, não estou querendo justificar, mas tem ocorrido em função da falta de energia. Como o bairro é alto, né, realmente às vezes demora um pouco mais para chegar, né? Exatamente. Uhum. Talvez seja isso. Muito mas a gente bem. está à disposição, ela pode Evidente, entrar em claro. contato, a gente tem os contatos, e a associação puder ajudar, ela pode nos contatar diretamente. Eu me prontifico até buscar conversar com o pessoal da Corsan, são extremamente acessíveis, e depois dar um retorno até aqui para a rádio, para a dona Dolores, né? Isso. Para pelo menos ela saber por que aconteceu essa falta, né? Muito bem. Muito bem, diretoria sempre atuante aí, né? Muito bacana e presente, né? Isso que é o que faz a diferença toda no bairro, né? Muito bem, gente, eu quero agradecer demais a presença aqui do Celso Spielmann, isso? Isso. E também do Luciano José Giongo, né? Eles que são presidente e vice do bairro Alto do Parque, né? Hoje aqui participando com a gente do momento A Voz do Bairro, onde a gente está trazendo aí essas demandas, trazendo ao conhecimento do público tudo o que acontece no bairro, né? Contando essas histórias maravilhosas aí que acontecem nos nossos bairros em Lajeado. Lembrando que dia 15 nós teremos aqui no nosso programa a presença do prefeito municipal Marcelo Calmo, onde nós vamos justamente falar sobre o projeto A Voz do Bairro e apresentar a ele essas demandas, essas coisas todas que a gente ouviu aqui durante esse período, né? Agora dividimos em 2 momentos. Nas 2 primeiras semanas do mês de junho, estamos ouvindo alguns bairros de Lajeado e, posteriormente, vamos estar ouvindo a segunda parte com mais bairros de Lajeado e sempre trazendo a luz ao poder público para que possamos também trazer um retorno aos presidentes de bairros. Eles que também estão participando, né? Comentava com o Luciano agora há pouco,
o poder público está chamando, né, os presidentes de bairro para conversar também, né, saber dessas demandas. E muito disso a gente vai saber aqui com o prefeito municipal no dia 15, quando ele vai estar aqui conosco falando também sobre esse projeto. Muito bem, Celso, obrigado pela presença. Luciano, obrigado pela presença. Prazer foi nosso. E encontrem nos nossos microfones sempre abertos a todas as demandas do bairro Alto do Parque. Muito obrigado. Muito bem, gente. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta eu quero trazer para você a participação aqui do Bruneto Alexandre, né? O Bruneto Alexandre, ele que é o criador da música em homenagem ao Cristo Protetor de Encantado, né? Eu que estive com ele ontem à tarde falando aí sobre esse projeto muito bacana e já já eu quero trazer para você aqui no nosso programa. Nós encerramos a partir deste momento a nossa transmissão via Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Você